Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor, professor de IoT, robótica, entre outros cursos que a gente tem na área de computação também. E hoje eu venho com mais um pouquinho de ESP32 para vocês. Na última aula, nós vimos, tendo uma pequena revisão ali, nós vimos o que é um ESP32, as suas variações, que veio ali o ESP8266 antes, depois o ESP32, como é feito, como é montado a sua estrutura eletrônica com base no pinout, que é a pinagem do sistema, entre outros tipos, tá? Então a gente viu a utilização, o que era o termo IoT, como era que funcionava tudo aquilo, tá? E onde é que estava presente em nossa vida. Já na aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho com o ESP32, falando sobre os tipos e o porquê eu tenho que ficar tanto falando para vocês sobre o ESP32 e as possibilidades que ele pode ter. Então, por isso que a gente vai ter a importância dessa aula de hoje. Não se preocupem que alguns conceitos que eu vou falar aqui no futuro vão retornar com algumas práticas, mesmo que você não tenha o dispositivo físico. Primeiro passo é entender os tipos de ESP32 que a gente tem, iniciando ali com a família de chips. Essa parte aqui do chip dele, a Expressif já houve algumas atualizações. Então a gente teve o ESP32S0, né, que é o ESP32 D0WDQ6, que é a versão original. O processador é um dual core, diferente do seu irmão antecessor, o ESP3266, que era single core. Wi-Fi e Bluetooth. Lembrando que o Expressif começou com Wi-Fi e depois implementou o Bluetooth. Ele é o chip mais comum que deu início à popularidade da nossa família aí do ESP. Ele é um pouquinho maior, tá? Então, quando você conecta numa coisa chamada de protoboard, que vocês vão ver no futuro o que a gente quase não tem pinagem, espaço para colocar dispositivos externos, do tipo que ele é um PTH, um PTH, que é Pin Through the Hole. Quando você conecta ele na placa, o pino dele passa de um lado para o outro da placa, tá? Não é SMD, que é montado sobre a placa, porque ó, isso aqui é um SMD, que ele é montado sobre a placa. Então a soldagem fica aqui, tá? Esse cara vem com os pininhos, que aí se eu fosse colocar ele numa placa, eu teria que soldar ele do outro lado. Então esses são os termos que vocês vão aprender lá no futuro, tá? Então essa versão aí inicial. É comum você acha ela aí por um preço acessível, 20, R$ 30 ou até menos de onde você vai comprar. Na segunda versão, agora já começou a vir mais melhorias. É o S2. Possui um núcleo único mais rápido, focado em aplicações de baixo consumo de energia, porque querendo ou não, esse daqui ele esquentava muito, tem alguns problemas capacitivos nas suas portas. Esse já veio trazendo algumas melhorias, e é principalmente a conectividade com USB nativo. Ele melhorou bastante. Isso vem de acordo com os chips, porque tinha o CH340, que é muito famoso, e se eu não me engano, que é o CH212. São as duas versões de chip que a gente possuía ou possui até hoje com esse sistema, e a gente permite que ele funcione com o dispositivo como um dispositivo USB. Se você já mexeu com o Arduino, existe um Arduino muito similar a algumas funcionalidades que esse cara tem, que é o Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo tinha essa função. Ele tinha capacidade de enviar e receber dados por USB. Então você poderia usar ele como um mouse. Então o mesmo princípio ocorre com a geração 2, com a família 2 desse chip do ESP32, tá? É o mesmo princípio. Além disso, o C3, o chip é um pouquinho menor, você vê aqui, ó, para onde foi o chip. Ele está soldado nessa região aqui, tá? Porque isso aqui geralmente fica tendo Wi-Fi. E nesse modelo aqui, a gente já tem uma versão um pouco mais recente, um núcleo baseado numa arquitetura RISC-V, a gente vai falar já já dessa arquitetura, tá? Que é uma arquitetura de código aberto, e são várias empresas por trás financiando. A gente vai falar de um elemento dessa família do RISC-V, que é muito famoso, utilizando inteligência artificial hoje, redes neurais, tá? E uma alternativa de menor custo, com Wi-Fi, Bluetooth já 5, que é o BLE, que a gente possui, e também traz uma segurança aprimorada. Até chegarmos na versão mais atual de todas, que aí é o H2. Ele vai com um intuito realmente ali para IoT, tá? De ultra baixo consumo de energia, até por conta das tecnologias que ele usa,
tá? Porque ele aqui nesse modelo, a gente vai ter alguns padrões como o Thread e o Zigbee, em vez de Wi-Fi e Bluetooth. Thread e Zigbee é a nova tendência das casas inteligentes. Zigbee é um sistema, é um protocolo, no caso, tá? Do I3L802.15.4, em que nesse padrão do Zigbee, é um protocolo voltado para casas inteligentes, a gente está no Zigbee, se eu não me engano, 3.0, em que ele é de baixo consumo de energia e os dispositivos eles se comunicam sem fio, assim como o Wi-Fi, e tem uma gateway. E essa gateway vai ser responsável por se conectar ao Wi-Fi ou à internet cabeada, né, o Ethernet, para poder mandar essas informações, esses dados para a nuvem. Então esse cara aí, ele hoje está indo por esse caminho. E tem o Thread, que o Thread é um protocolo novo que vai permitir com que marcas diferentes possam comunicar-se entre si, né? Junto ali do Thread, que na verdade isso aí é o Matter, né? Marcas diferentes vão comunicar entre si. O Thread, ele ainda está sendo habilitado em alguns sistemas, né, em conjunto com o Zigbee. Mas também tem protocolo Matter, que aí o Matter ele vem com essa função de que você compra dispositivos de marcas diferentes, mas que você consegue fazer a comunicação deles entre si utilizando o protocolo Matter, tá? Então, por exemplo, tem um dispositivo da Apple, eu consigo pegar um dispositivo que veio da Positivo, que está sob a TUIA, que veio da Nova Digital, que é Matter, e aí ele consegue ser integrado via protocolo Matter, tá? Mas o Thread também está sendo utilizado aí em conjunto com o Zigbee. É um protocolo também utilizado para esse baixo consumo na internet das coisas. Lembrando que são mais para redes locais, ela não tem tanta distância entre esses sistemas, tá? Agora, falando aqui, ó, fomos da família de chip, a gente vai falar dos modelos, quais são os modelos que tem. Na pesquisa, né, que eu já tenho um grande conhecimento de IoT faz um bom tempo dentro da área do ESP, a gente tem alguns modelos. Um dos modelos que eu tenho, inclusive, é o ESP32 Ken. Ele já vem com uma câmera integrada de pequeno tamanho, tá? É limitado, então parte de reconhecimento facial não são tão bons, tá? Mas quebra um galho, dá para colocar módulos de SD card para que você consiga fazer junto dele aqui uma gravação muito mais eficiente, e ele traz a ideia de reconhecimento de imagem para os projetos e também de segurança. Então, é um projetinho bem legal, um ESP32 muito bacana, que a gente consegue integrar várias coisas com ele. Então, é bem bacana vocês conhecerem um pouquinho dele. E não é tão caro, R$ 30, 40, dependendo de onde você vai pedir, pelas plataformas chinesas que entregam no Brasil. Pode ser Shopee, AliExpress, entre outros. O próximo é o Max Duino. Esse aí é incrível. Ele está sobre o RISC-V, né, que é é a arquitetura que foi bancada por muitas empresas. Depois pesquisem muito sobre essa arquitetura. E recentemente eles criaram, faz um bom tempo já, não é tão recente assim, mas eles criaram o Max Duino, que é o diferencial dessa placa. É a possibilidade de utilizar um poder de inteligência artificial local muito mais potente. Então, são dois chips que eu possuo aí. Eu tenho o chip relacionado aqui à parte do chip propriamente dito do Expressif, né, do ESP, e o chip relacionado aqui à parte da rede neural. Então, esse chip tem a capacidade ali de rodar uma IA bem potente, um aprendizado de máquina, né, de forma local. Então, ela vai combinar uma arquitetura de processador de ponta com um hardware especializado em visão computacional. Então, é bem bacana. Você consegue achar aí por um preço de R$ 120, um pouco mais caro do que outros, mas bem mais acessível para seus projetos do que outras arquiteturas que você talvez fosse precisar, como, por exemplo, um Raspberry Pi. Então, dentro desse panorama, a gente tem uma arquitetura aí muito robusta com um ESP linkado a ele. Além disso, outro também muito famoso, é até mais caro, você acha aí numa média de R$ 150, por ser da Realtek, que é o ESP Realtek LoRa. O ESP Realtek LoRa, a Realtek, ela é muito conhecida e respeitada na plataforma de desenvolvimento, principalmente voltada ao ESP32, e usa essa tecnologia LoRa, LoRaWAN,
que é uma abreviação de Long Range, tá? Então, o LoRa ela vai ter essa função de você fazer uma comunicação sem fio, tem até a antena dela, tá? Sem fio, bem como consumo muito baixo de energia. E aí você vai ter um LoRa desse que vai ser gateway e os outros vão ser os slaves, né? E ali você vai ter a comunicação entre eles. E a vantagem é que você tem uma distância muito grande, praticamente quilométrica, né? Baseado ali em quilômetros para você ter a comunicação de um dispositivo ao outro. E o diferencial deste dispositivo específico, além de ter a tecnologia LoRaWAN, é ter também esse display OLED, né, na carcaça dele, que permite com que a gente possa utilizar e ver as informações nesse display. Lembrando, ele só é para ver informação, não é um método de entrada de dados, tá? Não é touch ou capacitivo, como a gente chama em alguns dispositivos, tá? Então, ele é só para você verificar. Além disso, outro diferencial bem bacana que você acha no mercado é justamente a placa ESP32S, que aí é uma tela Touch TFT. Essa tela vem com o ESP32 já, que faz uma comunicação sem fio, Wi-Fi ou Bluetooth, e você pode utilizar essa interface dele. Tem vários vídeos já no modelo open source para você poder criar as interfaces gráficas e criar ali, quando você paga matérias na área de computação, chamada de IHC, né? Ou Design UI UX, que é uma interação humano-computador, ou a interface humano-computador, dependendo da cadeira que a gente paga também, depende dessa parte. Então, é legal para a gente construir painéis inteligentes. Principalmente, ele foca ali na automação inicial. Eu uso bastante também quando eu faço algumas plaquinhas 4x2 que vou linkar algum Home Assistant, por exemplo, e eu quero ter essa tela para que o meu usuário possa ver todos os seus dispositivos de casa, controlar eles e tudo mais. Então a gente foca muito nessa placa do ESP32S. Então é muito bacana e vocês podem verificar. Pesquisem aí que também não é um preço tão elevado assim. Depende, pode ser 120 a R$ 200, tá? Mas para o poder que ele traz, é até um custo acessível. Com isso, a gente finaliza essa aula de hoje, tá? Falamos sobre os tipos de ESP32, falamos também sobre os modelos que a gente encontra no mercado, com suas variações, ao menos as mais famosas. E na próxima aula a gente vai falar da importância de como aprender o ESP32, falando dos quesitos da parte eletrônica e dos quesitos da parte da programação. E o porquê você está aprendendo SP32 aqui dentro da Happy Hacker. Para que serve? Para qual vai ser o futuro que nós vamos encaminhar o IoT com a Cybersecurity, tá? Nós agradecemos muito a sua presença e esperamos que você tenha gostado bastante da aula. Até a próxima.